A segunda inovação implementada por Ford é uma inovação organizacional, chamada Dia de $5. Como essa expressão dia de $5 nos faz imaginar, ela está ligada à remuneração, mas não só. Para ter acesso a essa remuneração de $5, o trabalhador deveria também apresentar mais uma série de pré-requisitos. Não só dentro da fábrica, não faltar, ser um bom trabalhador, como também fora da fábrica. Ford, inclusive, chega a desenvolver o departamento sociológico para controlar essa vida do trabalhador. Veja que o controle sobre o trabalhador é estendido de dentro da fábrica para a sua vida social. $5 é um valor fundamental nos Estados Unidos em 1913. Para vocês terem uma ideia, o Sloan, que era o administrador e dono da General Motors, pagava $2,50 para os seus trabalhadores. Ao implementar o dia de $5, portanto, Ford retoma as ideias de Taylor e as intensifica. Por isso nós dizemos que há uma complementaridade. Além disso, Ford consegue alavancar a produção, ele consegue produzir em um volume nunca visto antes dele, antes da linha de produção. Isso vai permitir ganhos de produção, ganhos de produtividade, maior salário para os trabalhadores. Tão importante quanto aumentar a produção e a produtividade é a diminuição do absenteísmo que Ford conseguiu com o dia de $5. Por quê? Para fazer jus a essa remuneração, o trabalhador não poderia faltar. Isso garantiu, portanto, um aumento da produtividade também graças à queda no número de faltas, à queda no absenteísmo. Em síntese, as principais características do Taylorismo, Fordismo são sequências lineares de trabalho, operações fragmentadas e simplificadas, linha de montagem, equipamentos especializados e pouco flexíveis, ritmo de trabalho determinado pela máquina, distinção entre concepção e execução, subordinação à chefia imediata, ausência de comunicação horizontal. Essa forma de organização do trabalho e da sociedade, chamada Taylorismo-Fordismo, ela, a partir dos Estados Unidos da América, ela foi se espalhando pelo mundo. E a partir da indústria automobilística, ela foi alcançando os outros setores da economia e da sociedade. O apogeu, o ponto máximo dessa forma de organizar o trabalho e a sociedade, ele coincidiu com o avanço do chamado Estado do Bem-Estar Social. O que foi isso? O Estado do Bem-Estar Social foi um pacto realizado entre trabalhadores e empresários e Estado para aumentar a produção, aumentar a produtividade e, pasmem, aumentar também as contribuições sociais. Quem podia pagava mais impostos e esses impostos eram redistribuídos para garantir àqueles que não trabalhavam que eles continuassem tendo uma certa segurança social. Esse estado do bem-estar social, ele só foi possível justamente pela política de ganhos de produtividade e de aumento dos salários implementada pelo sistema taylorista-fordista. Uma vez que havia uma maior produção e uma vez que havia trabalhadores com uma remuneração maior, lembrem-se que o salário pago pelo Ford era o dobro do salário pago pelos outros empresários. Ou seja, os trabalhadores tinham mais dinheiro para consumir. Isso permitiu criar um círculo virtuoso. Os trabalhadores ganhavam mais, obviamente, como consequência, consumiam mais, as arrecadações de impostos também aumentavam e isso era distribuído para aqueles setores da sociedade mais fragilizados. Nesse sentido, podemos falar que há uma sinergia entre Taylorismo e Fordismo e o chamado estado de bem-estar social. Sinergia é um conceito da física que retrata mais ou menos o seguinte fenômeno. Quando dois fenômenos ocorrem juntos, o resultado é maior do que a mera somatória deles.
né? Há um ganho maior do que se eles ocorressem de forma isolada. Essa sinergia entre o estado do bem-estar social e o taylorismo-fordismo, ela durou até final dos anos 70. Em final dos anos 70, o taylorismo-fordismo, assim como o estado do bem-estar social, entrarão em crise. Essa crise está em larga medida determinada pela crise do petróleo. Quer dizer, com a crise, a chamada segunda grande crise do petróleo no final dos anos 70. Nesse período, a economia ocidental, em especial, ela entrou numa crise financeira profunda, ligada aos empréstimos que os Estados Unidos e a Europa Ocidental, em especial, haviam contraído junto aos países árabes. Então havia um certo endividamento e quando ocorreu a crise do petróleo, esses países árabes decidiram cobrar imediatamente o valor que haviam emprestado às empresas ocidentais. Isso acarretou uma grande recessão. E durante essa recessão, as bases que sustentaram o crescimento do taylorismo-fordismo ruíram, né? Porque o taylorismo-fordismo ele pressupunha o quê? Produzir cada vez mais e vender cada vez mais. Ou seja, tudo que era produzido, que era ofertado, encontrava uma demanda, encontrava um comprador, né? A tal ponto que o Ford costumava dizer, olha, o consumidor pode escolher o carro que ele quiser, desde que seja preto, porque o que se produzia, se vendia. Havia sempre um mercado em expansão. A partir dessa crise dos anos 70, essa relação vai se inverter. O que nós teremos será justamente o contrário. Vai ter um excesso de produção dentro das fábricas e um número reduzido de consumidores com condições de adquirir os produtos, produzidos nessas fábricas. Assim, toda a estrutura do taylorismo-fordismo vai entrar em crise. Ao invés de produtos iguais feitos em larga escala, nós vamos ter que repensar a nossa forma de fabricar e nós vamos partir então para a utilização de equipamentos flexíveis de uma produção também flexível. Esse processo vai ser conhecido como reestruturação produtiva, ou seja, a estrutura produtiva e social que foi construída durante o aparecimento e o desenvolvimento do taylorismo-fordismo, ela terá de ser repensada, não é? Nós teremos que repensar primeiro a forma de trabalhar, depois os equipamentos que nós utilizaremos. Além desse fator econômico para a crise do taylorismo-fordismo, há um fator social, determinado basicamente pelo Maio 68 e pelo movimento hippie, o chamado movimento da contracultura. Quer dizer, foi um momento em que as pessoas, em especial os jovens estudantes e também os trabalhadores, começaram a questionar as estratégias de controle e planejamento presentes no taylorismo-fordismo. Esse processo de crise do taylorismo-fordismo levará a um processo que ficou conhecido como reestruturação produtiva, ou seja, os fundamentos produtivos do taylorismo-fordismo vão ter que ser reavaliados. Mas a reestruturação produtiva é um assunto para a nossa próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.